Então, eu não gostava de trabalhar em threads com Java. E quando eu comecei a trabalhar com linguagens de fato nativamente assíncronas, eu gosto muito do Node. Você vê que eu sou um cara meio putinha pra linguagem, né? Eu sempre fui muito cara do Python. Quando eu comecei a aprender Node, meu coraçãozinho já bate. Esse episódio aqui já vai sair com um disclaimer lá, né? 18 anos pra cima. Se deixar o meu, pelo menos. Vai que eu peguei carona no assunto anterior aí. Então, hoje meu coração bate forte ali com o Node. Justamente por trabalhar muito bem com as promises e com a questão assíncrona natural do próprio JavaScript, né? E tá próximo disso, de trabalhar com promises no Java, ou é threads? Exatamente igual. Assim, é uma promessa que vai ser executada numa thread paralela, né? E para o programador, então assim, né? Aí já começa, a gente já tá no terceiro episódio, né? Então a gente já falou bastante sobre beans do Spring, né? Mas um segredo muito grande é você saber usar os escopos dos beans. Então você precisa saber se você tem um bean que é singleton. Você tem que saber se você tem um bean que é prototype. Se você está numa aplicação web, você tem um bean que é escopo de request, de sessão, né? E o que é isso? Você está gerenciando o ciclo de vida daquele objeto. Então, se ele é um objeto singleton, aí a gente está falando daqueles padrões de desenvolvimento orientado a objetos. Padrão. Exato. Que a instância dele vai ser compartilhada, né? Então, tá bom. Aí, quando você está usando uma promessa, você tem que saber que você vai estar chamando esse cara, e aí, se você estiver guardando variável naquele bean... Você corre um risco. Você corre um risco tremendo. Na verdade, não é nem risco, é certeza. Certeza. Né? Vai dar merda, entendeu? Porque se você tem um singleton e você tem um processamento paralelo em relação a isso... Vou extrapolar aqui, talvez numa heresia de comparação, mas é como se você estivesse trabalhando com uma variável global compartilhada ali, né? Exatamente. Porque é um objeto que ele tem um estado único para várias promessas rodando ao mesmo tempo, né? E tá certo e tá errado depende do teu algoritmo, né? Sim, então você tem que o problema é que quando você... Tô falando isso de programação no geral, talvez não sei se no Java é assim. Mas quando você dispara várias promessas em paralelo, você não tem garantia da ordem que elas são executadas, né? Então, se o que você está guardando naquele singleton, ele depende de uma sequência de cálculo e de guardar valores, você não tem garantia se a sua thread número 1, do 2 ou 3 vai ser executada e vai afetar o resultado que você tem naquele singleton, que é uma instância única, né? Perfeito. Então é exatamente isso, né? Então você está falando do algoritmo. O algoritmo, o cara precisa entender o que ele está fazendo para escrever um algoritmo que possa fazer uso de concorrência, né? E aonde que o Spring vem? A gente está falando do Java, a gente está falando que a JVM faz muita coisa. E o Spring vem para facilitar a utilização do desenvolvedor dessa capacidade, né? Como ele faz isso? Primeiro, o Spring ele dá para o desenvolvedor um task executor, né, padrão. Então, o task executor é nada mais nada menos que um pool de threads que vai executar essas promessas que a gente está falando aqui, né? Você tem lá nesse task executor um conjunto de promessas que você pode colocar. Ele inicialmente começa com limite, mas você pode colocar sem limite e tudo bem. Mas um outro ponto importante será que eu quero que as minhas promessas de vários assuntos diferentes concorram pelas threads, pelo pool de threads? Ou será que eu quero ter pools de threads diferentes para assuntos diferentes? Então, um exemplo. E dá para, antes de você terminar o raciocínio, dá para priorizar os pools? Porque no fundo tá todo mundo rodando a mesma JVM. Você fala que esse pool vai ter 5 threads, o outro pool vai ter 29. Você diz quantas threads por pool, né? Não, mas tudo bem. Vamos supor, eu tenho duas threads. Uma rodando para um domínio e outra rodando para outro domínio. Beleza. Aí eu posso ter 10 threads em cada domínio. Dentro de cada domínio, elas vão concorrer entre si. Perfeito. Beleza? Mas eu posso dar prioridade para um pool? Você pode dar prioridade de várias formas diferentes. Uma que eu estou te falando aqui você diminui a quantidade de threads. Se você diminui automaticamente, na média,
Porque ele vai por uma média. Eu tenho 10, o de 10 vai ter mais tempo de processador do que o de 3. E tem outras formas mais grosseiras, por exemplo. Você pode dar a prioridade para thread. Exato. Você tem lá o set priority, né? Aí você faz isso. Mas assim, em linha geral, você... se eu tivesse programando aqui, eu ia fazer isso, bicho. Eu vou colocar isso aqui, eu quero mais prioridade, dou 5 threads para ele. Ele vai usar mais CPU do que um que eu tiver 2 threads, 3 threads, entendeu? Mas dá para fazer o que você falou. As threads por si só, elas têm esse set priority, tá? E o Spring nada mais é do que uma camada de abstração que fica em cima da JVM. Então você sempre consegue acessar lá os componentes básicos do Java, tá? Mas o ponto é, então quando você cria esse Task Executor, você deu para o Spring, ó, tem aqui um poolzinho de threads que você pode usar. Lá no teu método, que você quer que ele possa virar promessas, né? Você coloca em cima dele, @async. Isso é uma anotação do Spring que implementa uma JCR da própria especificação, né? Que ele vai entender o que? Quando ele estiver inicializando o contexto Spring, ele vai criar ali um aspecto, né? E aí quando você chama aquele método, ele coloca na thread ou tira da thread, enfim. E aí ele retorna para você uma classe que é do próprio Java, chama Future. Essa classe é como você vai obter o valor da promessa, né? Então, se você pegou uma lista de futures, né? Então você vai ter que ver, itera sobre a lista, ver se veio todos os dados, né? Você dá lá um método get. O get é legal, porque o get ele garante que você vai ter o retorno do valor daquela thread, daquele processamento quando ele tiver, né, sido executado. Então, se você tem uma lista de 200 itens e você pega o primeiro e dá get, se essa tua thread principal tiver a necessidade de ter aquele resultado, ela vai ficar bloqueada. O get é para isso, ele dá o bloco na thread e aí beleza, ele vai tentar, né, pegar o dado, só que em paralelo tem um monte de processamento acontecendo. Pegou o primeiro, tá bom. Só que 90% da sua lista já foi processada, porque ela foi processada em paralelo. Então, se você dá get em tudo, né, você teve o benefício da sua lista ser processada por um conjunto grande de threads e você pegou o dado de todo mundo quando eles estavam prontos, né? Esse get... É da especificação do Java, tá? É um método da interface Future. Eu acho que o Java é a única linguagem que você tem legado e arquitetura nova na mesma linguagem. E se conversando bem, né? E se conversando bem. Isso é um ponto de vantagem, na minha opinião, porque para fazer um replatform ou transformar esse cara numa arquitetura mais moderna, acaba sendo um pouco mais simples, né? Você pegar um monolitão lá rodando WebSphere para transformar esse cara em microserviço com o Spring Boot é menos traumático do que você tirar um COBOL do mainframe. A gente tem experiência, o pessoal da VMBears, de pegar aplicações que estão rodando no WebSphere, vários EJBs, e a gente tira isso do WebSphere, coloca em um monte de containers separados e eles começam a se comunicar por REST. Por quê? Porque os frameworks do Spring eles te ajudam a fazer essa mudança, né? E o Java tem disso, né? Ele é compatível. Isso. Tudo bem que ele parou de ter aquela retrocompatibilidade pela sintaxe, né? Mas ele tem ainda muita compatibilidade semântica. Então você troca alguma coisinha ou outra, funciona, né?